Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária. Você pode nos acompanhar pela internet no www.tvcomunitariatudojunto.rio, caso não esteja na sua casa, no Canal 6 da NET. Deixo aí o e-mail e o telefone para você interagir aqui com a gente e ajudar a fazer a programação aqui da TV Comunitária. Eu estou aqui com o auxílio do site O Lado B do Rio. Alcides, a gente soube do seu site e várias pessoas aqui da TV Comunitária me deram a sugestão de trazer você para você explicar esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Então a gente queria, primeiro, para você explicar o que é o blog de vocês, qual é o objetivo que vocês definiram para esse blog e como é que surgiu o site blog. Bom, nós somos um site, mas nosso carro-chefe é o nosso podcast. E o que é um podcast? O podcast é basicamente um programa de rádio, não existe nenhuma revolução nesse sentido, só que ele não é ao vivo, nosso programa é gravado e ele é colocado no ar toda sexta-feira, mais ou menos em 13h, só que as pessoas não têm que ouvir naquele horário. Ele cai nos aplicativos celular, que são os chamados agregadores de podcast. Também tem hoje em dia no Spotify, você pode ir no nosso site buscar o programa, você baixa, você põe no seu celular, você põe no seu computador e você ouve a hora que for mais conveniente. E você pode pausar, você pode parar para ouvir outra hora. Então ele é basicamente um jeito muito flexível de ouvir rádio. É basicamente isso. Isso, e esse não é ao vivo então, como você disse, um sistema por demanda. A gente grava basicamente entre 24 e 36 horas antes com o nosso convidado, edita o programa, coloca as vinhetas, deixa um programa bonitão e manda pro ar. E por que vocês fizeram isso? Como é que você só tem um grupo, como é que é isso? Bom, nós somos 4. Além de mim, que sou apresentador do programa, temos o Daniel Soares, Caio Belandi e o Fagner Torres na bancada. E todo mundo tem uma especialidade um pouco diferente. Eu sou advogado, o Daniel é jornalista, o Daniel é economista e os outros dois são jornalistas. E nosso objetivo é basicamente criar uma mídia independente mesmo. Ter um espaço para poder falar o que não é falado na grande mídia, trazer pessoas que não são levadas à grande mídia e quando não são chamadas para falar aquilo que na verdade elas gostariam de estar falando ou falar de um jeito que elas gostariam de estar falando. Nosso objetivo do nosso programa é fazer militância política através da informação. E do ponto de vista da característica da apresentação do programa, o que diferencia das TVs comerciais ou o que se identifica com o jornalismo de rádio que se conhece? Bom, primeiro que a gente tem um viés de esquerda, o que não existe na mídia de rádio, de televisão no Brasil, na grande mídia. Isso é impensável. É muito diferente do que falam os lunáticos da direita, de que a Globo é comunista, ela não poderia ser mais distante disso. No dia que Roberto Marinho for comunista, elefantes estarão voando aqui pela Lapa. Então essa pegada de esquerda, obviamente, é uma necessidade do programa, não haveria motivo nenhum para existir se fosse de direita, porque se você for uma pessoa de direita, simplesmente pode ligar a Miriam Leitão e ouvir ela falar sobre 2 horas por dia lá na Globo News. E também o nosso jeito de apresentar, de construir as pautas, de trazer os convidados, de interagir com eles, é uma maneira muito mais descontraída. A gente tem um diálogo de uma forma popular, a gente não tenta falar de forma rebuscada, a gente tenta trazer o público que a gente quer que de fato ouça o programa. O nosso público-alvo não é a classe média de Ipanema que faz PUC. Nosso público-alvo é a galera que pega o trem de Belfor Roxo, de Japeri. E eu pelo menos acho, a julgar pela nossa audiência, eu acho que a gente está no caminho certo. E vocês surgiram quando? Nós estamos já no nosso 3º ano de programa, temos mais ou menos uns 100 e poucos episódios nessa altura do campeonato, e surgiu de um projeto pessoal de um dos apresentadores, o Fagner, que sempre quis ter um programa, e quando surgiu a oportunidade, surgiu o convite da Central 3, que é a agregadora, a produtora do programa, quem edita, quem coloca no ar, quem tem o servidor para manter os programas no ar. Quando surgiu o convite da Central 3 através de um amigo nosso que trabalha lá, a gente seguiu com esse projeto e estamos aí há quase 3 anos e mais de 500 milhões de downloads aí. Então, quer dizer, vocês, por semana... É um programa semanal. É um programa semanal. De quanto tempo? Originalmente era quinzenal, mas há 2 anos ele já é semanal. Ele tem algo entre 80 e 100 minutos por programa.
Antes era 1 menos. hora e 40. 1h40 é uma boa média para o que a gente faz. E a gente sempre tenta trazer convidados interessantes, mas mesmo quando não traz, quando a gente faz um programa muito mais carregado das notícias da semana, tenta dissecar mais coisas, mais assuntos, mas em geral a gente tenta levar convidados interessantes que são pouco falados. Enfim, o programa da semana passada, quando a gente está gravando aqui, foi gravado com o lateral direito do Fluminense, o Igor Julião, que é um homem de esquerda, que tem muita coisa para falar, que é uma voz completamente diferenciada no futebol, que é um menino muito simples, que fala super bem, e que nenhuma emissora de jornalismo esportivo jamais chamou para perguntar o que ele pensa. Eu nem sabia que existia o Igor Julião. Pois é, porque jamais foi convocado a falar sobre o que pensa, mesmo sendo uma pessoa extremamente articulada na internet, escrevendo coisas interessantes. As pessoas não se interessam pelo jogador que não cai naquele molde que interessa a transmissão esportiva. E, obviamente, o convidado foi interessantíssimo, foi um grande programa. E como é que vocês sobrevivem? É uma questão de cada um já tem sua profissão, aquilo ali é mais uma atividade alternativa ou é uma coisa que comercialmente? Como eu expliquei no começo, o Lado B do Rio é um programa de militância política. Nosso objetivo é tentar, de alguma forma, pautar a sociedade na maneira que a gente conseguir. Então, assim, não é um trabalho que a gente busca satisfação financeira ali. Ninguém está ali procurando lucro. A gente tem uma bolsa de produção que a gente recebe da Central 3 para produzir o programa, que a gente grava num estúdio de música para garantir a qualidade de som, a gente grava ao vivo. E agora a gente tem uma campanha de financiamento coletivo, onde os próprios ouvintes contribuem com o seu pouquinho que pode, para conseguir financiar novos projetos nossos. Nós temos projetos aí de ter um segundo podcast semanal num outro formato, de ampliar a cobertura do site, que ele é bem visitado, mas temos de fato um volume baixo de textos, que, enfim, todos nós trabalhamos, tem que dedicar algum tempo para isso. Então, na ideia do financiamento coletivo é conseguir viabilizar outras formas de ampliar a nossa forma de comunicação com o nosso público. Certo. Agora, como é que você destacaria aí alguns programas que você sentiu que ele atingiu mais o objetivo que vocês estavam... E quais foram os assuntos tratados? Vou pegar uma paleta de assuntos para mostrar como o nosso programa tem convidados muito variados. Teve o Igor, que eu acho um dos melhores programas que a gente fez na semana passada. Mário Magalhães, que escreveu a biografia do Marighella, foi no nosso programa para falar sobre o filme e sobre a biografia e conversar sobre a história do Marighella. O filme é aquele que tem... O filme que ainda não foi lançado. Eu sei, aquele que produzido pelo Wagner Moura, exatamente. Isso, Wagner Moura deu uma entrevista, inclusive de vídeo, que falou que não estava preparado para o que deve vir. Quando eles foram a Berlim, virou uma grande polêmica, o filme lá foi aplaudido de pé, aparentemente foi muito bom, mas não saberemos porque a produtora, a divulgadora Paris Filmes não está querendo comprar essa briga. Mas esse programa com o Mário Magalhães foi excelente. O programa com Pedro... esqueci o sobrenome dele. Já foi 2 vezes no programa. O Pedro Campos, que ele é um professor da Rural que pesquisou sobre a corrupção das empreiteiras na ditadura militar, que tem um trabalho excelente. O livro dele é fantástico, chama-se Estranhas Catedrais. É um livro maravilhoso. O programa com o Vitor, que é o nosso número 31, eu não lembro o sobrenome do Vitor agora, que ele é um pesquisador da antropologia da UF, que é super atacado pela direita bolsonarista, porque ele tem uma pesquisa sobre saunas de homossexuais, sobre orgias de homossexuais. O nome do livro de mestrado dele é Vamos Fazer uma Sacanagem Gostosa, se eu não me engano. Bom livro. E foi obviamente um tema polêmico e assim, quando você ouve o pesquisador falando, você entende que as pessoas surtam num assunto que não faz o menor sentido. É uma pesquisa que faz todo sentido para a política de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e tudo mais. E a pessoa fala sem conhecer, né? Sem ter o conteúdo. E um dos programas, que é um dos nossos programas iniciais, foi um programa muito bom quando a gente levou o Tarcísio, hoje vereador, na época ainda não era vereador. Professor Tarcísio, professor do Pedro II, que de fato foi um programa muito interessante, porque como ele não tinha cargo político ainda, ele falou sobre as tramas internas do PSOL de uma maneira mais descontraída, acho que ele não tinha muita pressão para falar, e inclusive admitiu coisas interessantes que a gente percebe hoje, como por exemplo, um pouco de falta de direcionamento político do partido para as grandes pautas e tudo mais. Então são aí uma grande variedade de convidados. E o futuro
que vocês estão projetando? Já são 3 anos, né? Você falou que já tem um financiamento coletivo, que vocês estão pensando em fazer um outro segundo programa. O que seria? O que vocês já alinhavaram? Já nossa agenda está cheia para programação de maio, de junho. Quando a gente está gravando aqui hoje na quarta, amanhã a gente vai gravar o programa com o Jaque Vasconcelos, o carnavalesco que era da Twitch e agora está na Mocidade. Uma pessoa extremamente interessante, tem muito para falar. Inclusive o carnaval é um assunto que é também mal debatido na grande mídia. Não se fala sobre as pessoas dos barracões, sobre a construção, sobre como aquilo é uma coisa complexa. Gente como o Luiz Antônio Simas, que é um mago do negócio, já foi no nosso programa 3 vezes, inclusive. Não tem espaço para falar sobre isso, então a gente tenta também trazer sobre isso, porque é a cultura do Rio. O carnaval é o DNA do Rio de Janeiro. Então, nós temos grandes convidados, queremos aumentar nossa audiência, obviamente. Nosso objetivo é a hegemonia. Nós queremos ser o maior podcast de esquerda do Brasil. Fica agora, de olho, falando desse negócio do carnaval, o que você achou aí o posicionamento de integrantes da Mangueira logo depois da vitória? Foi uma posição bem progressista, né? Então, resgatando a questão da negritude. Justamente, por isso que a gente vai levar o Jaque, porque assim, existe toda uma teoria interna do nosso programa de que ele foi o precursor dos carnavais políticos, politizados, né? Com o Carnaval da Twitch de 2018, que é um enredo maravilhoso, maravilhosamente construído por ele, e que, obviamente, o Leandro, esse ano, com a questão também que pegou da história contada de um outro jeito, de como os heróis são heróis construídos e tudo mais, que também arrasou. E se você for olhando Sambas em Rio de 2020, você vê que existe toda uma tendência de outras escolas também adotarem temas mais controversos, mais politizados. Então, assim, Crivella cortou o dinheiro do carnaval, então tudo bem, agora você vai voltar a ser vidraça e o carnaval está mostrando o poder que ele pode ter na construção da população. Então, você como a ideia original é de outra pessoa, que você falou, né? Sim. Mas você é o apresentador, não é isso? Sim. Como é que você, fazendo um programa que, na sua visão, é para ter uma intervenção na política, etc., como é que você está vendo esses primeiros meses aí desse novo governo? É tudo que a gente esperava, só que pior, só que melhor, só que pior. Porque assim, sem dúvida o Bolsonaro é a pessoa mais incompetente a usar uma faixa presidencial na história das Américas, sem dúvida. E olha que tem uma competição acirrada aí. E o fato de ele ser muito incompetente, muito atrapalhado, é bom porque a gente consegue expor as tramóias do governo dele e evitar que o retrocesso seja total. Mas, por outro lado, o fato dele ser... Você está acreditando? Dele ser um completo lunático faz com que as coisas principais a gente consegue evitar, mas passa tanta coisa por baixo que é difícil. Por exemplo, hoje foi aprovada uma lei no Senado que amplia o financiamento dos financiamentos das casas de tratamento de drogas baseadas na religião e não na ciência. As pessoas são basicamente torturadas. Existem uma centena de matérias sobre relatos de tortura dessas pessoas e agora isso vai ser oficializado com verba federal. Então, assim, o retrocesso é enorme, mas o fato de ele ser muito atrapalhado e estar deixando o Congresso em polvorosa, nem a própria base do governo consegue defendê-lo, é melhor do que se ele tivesse de fato unificado esse povo e estivesse passando tudo, né? Então, o estabanado não é de todo ruim. Podia ser pior. Mas você, nessa questão da comunicação, como é que a visão de você, sua em particular e tal, sobre, por exemplo, ele pegou as verbas publicitárias, né? E pelo último levantamento aí dos primeiros meses, a Globo já está perdendo para a Record. Eu acho que é óbvio, isso aí é uma questão de uma mão lava a outra, que ele falou que não ia fazer, mas obviamente vai fazer, mas acho que a comunicação do Bolsonaro não passa muito pelo conteúdo, muito mais pela estética. É o meme do WhatsApp, é o áudio, e é tudo meio construído de uma forma meio tosca, meio mambembe, para parecer que foi uma pessoa do povo que fez, que não é um negócio estruturado, não é uma campanha oficial. E tem gente no governo ganhando seus gordos salários, que é empregado lá pelo Bolsonaro, pela Casa Civil, para fazer meme de internet, para divulgar em grupo de WhatsApp e fazer um negócio feio e tosco e extremamente desonesto, porque a comunicação deles é de uma desonestidade intelectual total, não tem nenhum compromisso com a realidade, para criar uma realidade alternativa para os seus.
E isso é de fato muito preocupante, porque isso gera uma cisão na sociedade que talvez seja irreparável. As pessoas podem, sei lá, ele pode conseguir criar uma SA, uma Sturmabteilung, como fez o Hitler, não sei. Se as pessoas são loucas o suficiente para acreditar que o Haddad queria que as crianças chupassem uma mamadeira de pênis, qual é o limite dessas pessoas, não é mesmo? Então fica aí o questionamento com medo do que pode acontecer nos próximos meses. Então, agora você tinha dito que o objetivo obviamente, do site, né, e do trabalho que você desenvolve é ter uma influência política, etc. Mas você acredita, você falou que se for para ver análise de direita, já tem disponível muito no mercado aí, nos jornais comerciais e tal. Agora, mostrar a movimentação do povo, das mobilizações e tal, você acha que também no campo progressista, que é o campo que você está inserido, também já tem muito? Aí vocês escolheram uma forma mais alternativa de levantar questões que não estão em evidência? Qual a estratégia aí? Não é uma estratégia de marketing, não, assim, é uma questão de visão política, assim. Somos todos no programa, pelo menos eu, o Fagner e o Daniel principalmente, somos todos de extrema esquerda, temos uma visão de como funciona a política de uma forma hegemônica, não temos muitas críticas, inclusive, ao governo Lula, como a forma como ele conduziu a política dele, do governo Dilma. Estamos muito à esquerda do PT e da mídia ninja e de todas essas mídias alternativas, chamadas alternativas, que são bastante cooptadas, inclusive foram bastante cooptadas pelo governo Lula. E a nossa visão é de uma independência completa desse círculo básico aí de mídia ninja, DCM, Brasil 24/7, não tem nada a ver com isso que a gente faz. E não foi por uma tentativa estratégica, não, é basicamente uma questão ideológica. Eu sei, mas então como é que vocês veem a mudança, a transformação e tal? Então, qual é não, eu estou aqui tentando explorar. Eu não quero parecer presunçoso, mas... Não. Porque o objetivo... Não, eu estou querendo resgatar da sua visão. Assim, né? Todo projeto político, na minha opinião, tem que ser um projeto de hegemonia. Então, assim, claro. Você não pode tentar criar um movimento para depois compor. E essa é a minha principal crítica ao PT, né? O cara criou todo um movimento por 20 anos para compor. Não faz o menor sentido. Então, assim, nosso projeto é de hegemonia, inclusive dentro da esquerda. A gente quer pautar que correntes mais à esquerda surjam nos partidos, que as pessoas comecem a votar mais à esquerda, e é por isso que, por exemplo, nas eleições levamos vários convidados, todos alinhados ao mais extremo da esquerda, você pode imaginar, inclusive as pessoas mais à esquerda do próprio pessoal, levamos candidatos do PCB. Então, assim, nosso objetivo é mostrar que a composição de classes, o movimento do lulismo também não vai resolver nosso problema. Então, assim, se o nosso objetivo é de hegemonia política, temos que nos comportar dessa forma. E aí, ler um pouco de Lenin ali, tem que pensar como fazer isso acontecer da melhor maneira possível. E, por exemplo, hoje é dia 15 de maio, nós estamos gravando no dia 15, que é um dia de... Vim direto do protesto para cá. Você veio do protesto? Vim. Então, o que você achou aí do protesto? O que você pode adiantar aqui para o pessoal? Olha, tava lindo. Tava muito cheio, assim, eu cheguei lá 4h40 da tarde aqui na Presidente Vargas, já estava completamente tomada, completamente lotada, já estava tudo interditado. Estava aqui em 2013, não estava desse jeito. E você imagina que você tem um chute aí no número de pessoas, mais ou menos? Olha, o que você imaginou? porque, obviamente, quando as pessoas saem do expediente ali pelas 6 horas da tarde, quando eu cheguei aqui, aumenta. Mas a Presidente Vargas está em tomada de cabo a rabo. Está fechada a Presidente Vargas? Está fechada, de cabo a rabo, todas as vias fechadas. Um amigo meu foi buscar a filhinha lá com a esposa. Ele demorou mais de 10 minutos para conseguir atravessar a multidão de tão aglomerado que estava. Então, assim, eu não sou PM para estimular, para especular, mas certamente foi a maior manifestação que o Rio já viu aí nos últimos 10 anos. O lado B do Rio vai falar dessa manifestação? Certamente. Do nosso jeito, mas vai. E o que você adiantaria para o pessoal aqui da TV Comunitária? Olha, eu vou adiantar para vocês o seguinte. Você esteve lá, então... Estive lá. Vamos dizer lá, que você vai começar o lado B. O que você ia falar aí? O nosso bloco aberto vai ser com convidado. Mas no segundo bloco a gente vai falar sobre as manifestações. Mas assim, óbvio que a gente vai tocar no tamanho delas, porque isso é importante. Mas o mais importante é a repercussão que isso tiver em Brasília, no fundo, né? A manifestação é para isso, é para pressionar. E o Centrão está bem de mal com o Bolsonaro, né? Ele teve aquele recuo do recuo, mentiu na frente de vários deputados do Centrão.
As manifestações foram grandes, então talvez amanhã a gente já tenha uma repercussão melhor, mas eu creio que o movimento de abandono ao Bolsonaro dentro do Congresso vai ser muito forte, e eu acho que no fundo que a gente vai repercutir muito mais isso do que o tamanho da manifestação e do fato de que muita gente que não foi, não vou porque vão ficar falando do Lula, isso é uma mentira, não tinha ninguém falando de Lula lá, de Lula livre, era uma coisa que as pessoas levam nos seus adesivos, e é uma coisa que as pessoas têm direito de se manifestar, mas não era nem de longe a pauta principal, nem de reforma da Previdência se falou muito, foi muito focada a pauta, até porque foi organizada na sua grande maioria pelos próprios alunos e professores. Então quem não foi, fique sabendo que... Vai na próxima. Vai na próxima e pare com esse papo de não vou por causa de Lula livre. E o jogral? Eu soube que ia ter um jogral que estava planejado. Não, o pessoal se manifestou de uma forma tradicional, não teve essa coisa toda de... Ficam falando que é uma grande ciranda, isso é uma bobagem. Obviamente, também não tinha um plano de tomada do poder do Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, porque o Witzel poderia muito bem sair, porque, né? E polícia, não teve repressão, confusão, não teve assim, nada? Eu tive em 2013 e, assim, cada esquina tinha uma viatura em 2013. Hoje não tinha nada. Parecia, inclusive, até, se você puser ler dessa forma, parecia, inclusive, um sinal de abandono do Witzel em relação ao Bolsonaro. Do tipo, por você eu não bato neles, não. Pode ser um negócio desse também. Você já conhecia a TV comunitária? Eu tenho net, eu vejo de vez em quando. Você passa um programa lá, peça um canal, mas... E você analisa que nós também estamos nesse campo meio mais conservador. Seria isso? Sim. Eu, como um radical de esquerda, você vai dizer que todo mundo para mim é um conservador, mas eu não sou dessa forma, não. Eu consigo identificar as correntes das pessoas. Por exemplo, o convidado que chegou aqui, gravou o programa aqui antes com vocês, Professor José Carlos de Assis. José Carlos teve uma fala excelente sobre neoliberalismo e tudo mais, e foi um programa excelente. Adorei ter ficado aqui na plateia. Então, não acho que seja... Não vejo vocês como reacionários de maneira nenhuma. Tá certo, querido. Se você quiser falar mais alguma coisa aí para o povo que que possa conhecer melhor, vamos divulgar aí o seu site, etc., você fica livre aí. Queridos telespectadores da TV Comunitária, nosso programa você pode encontrar no site da Central 3, www.central3.com.br. Você pode procurar no seu Spotify, no seu agregador de podcast favorito, no iTunes, sempre como Lado B do Rio, tudo junto. Estamos em todos os canais da internet aí, Lado B do Rio, você acha a gente fácil. Inclusive, se botar no Google, você acha o Lado B do Rio. Então, procure ouvir o programa, uma perspectiva diferente, uma excelente maneira de gastar um tempo enquanto você está indo para o trabalho, ouvindo o podcast. Então, fica aí a dica e tomara que você goste do nosso programa. Camarada, muito obrigado aí pelo convite. Certo, pela sua presença aqui. O objetivo da TV comunitária é exatamente dar voz a quem não aparece na mídia, um pouco como vocês fazem lá, que você disse aqui. E está aí, o Lado B do Rio é uma alternativa para você também se informar e saber de coisas que a mídia comercial não informa. Eu quero agradecer a sua paciência, a sua audiência, de estar aqui com a gente. Você pode nos acompanhar, mesmo que não esteja em casa, no canal 6 da NET, você pode acompanhar direto na internet no www.tvcomunitariatudojunto.rio. O telefone e o e-mail está aí para você dar a sua opinião sobre o que você achou dessa entrevista e de toda a nossa programação. Até um próximo núcleo de Política e Cidadania aqui do canal 6, TV Comunitária do Rio.